Olá pessoal, há um ditado popular que diz que pau que nasce torto, morre torto. Mas também há um ditado que diz que toda regra tem exceção. A Igreja Anglicana certamente é uma exceção que confirma a regra. Instituição para lá de séria, essa igreja teve a fundação, digamos, meio constrangedora e para lá de casuística. O seu fundador, Henrique VIII. Henrique VIII foi eleito o pior monarca da história da Inglaterra pela Associação dos Escritores do Reino Unido. Tirano e promíscuo, esse rei causou a morte e o sofrimento a muitas pessoas, inclusive a duas de suas esposas. Foi Henrique, que para conseguir se divorciar de sua primeira mulher, rompeu com a Igreja Católica e criou uma religião para chamar de sua. Nesse vídeo, vamos entender um pouco dos fatos que levaram ao surgimento da Igreja Anglicana e o rompimento da Inglaterra com a Igreja Católica. Então vamos lá. Henrique VIII nasceu em Greenwich, Inglaterra, em 28 de junho de 1491. Era filho de Henrique VII, mas não era o primeiro na linha de sucessão, sendo o herdeiro do trono seu irmão Arthur Tudor. Durante a juventude, Henrique bebia e jogava muito. Também vivia em orgias. Isso não preocupava muito o rei, porque ele não era o seu sucessor direto. Arthur, em 1501, com 15 anos de idade, casou-se com Catarina de Aragão, que era filha de Fernando II de Aragão e de Isabel I de Castela. Henrique participou das cerimônias. Acontece que um ano depois Arthur falece e Henrique, muito jovem ainda, transformou-se em sucessor direto do trono. Passou então a ser vigiado de forma muito mais intensa do que quando era apenas o segundo na linha de sucessão. Henrique VII, para selar a aliança com a Espanha, assinou em 1503 um tratado que determinava o casamento de Henrique com a viúva do irmão. Com a morte de Henrique VII em 1509, Henrique VIII assume o trono, declarando que iria se casar com Catarina por ser essa a vontade do seu pai. Catarina era culta, discreta, inteligente e altamente católica. Procurando angariar a simpatia dos súditos, 2 dias após a coroação, o novo rei mandou prender 2 ministros do seu pai altamente impopulares, Sir Ricardo Empson e Edmund Dudley. Eles foram acusados de traição e executados em 1510. Começava aí um reinado de terror, onde as execuções eram altamente comuns. Nesse mesmo ano, Henrique começou a ter diversos casos extraconjugais. Isso causou um estado de tensão crescente com Catarina. O rei, à época, já se preocupava com a sua sucessão. Pouco depois do casamento, Catarina engravidou, mas teve um aborto. 4 meses depois, a rainha engravida de novo e dá à luz a um filho homem para a alegria de Henrique. O nascimento foi celebrado com grandes festividades. O garoto, entretanto, faleceu 7 semanas depois. Em 1514, Catarina, para a tristeza do rei, teve outro aborto. 2 anos depois, teve uma filha de nome Maria. A filha, embora não fosse homem, acabou de certa forma melhorando o relacionamento do casal. Henrique sempre foi um católico devoto. Em 1521 se colocou de forma totalmente contrária à doutrina de Lutero. Publicou uma dissertação de nome Accessio Semper Sacramentorum, na qual defendia de maneira firme a supremacia papal. A obra caiu no gosto do Papa Leão X, a ponto do pontífice dar-lhe o título de Fidei Defensor, que significava defensor da fé. Mas a obsessão por um filho homem e o apetite sexual levaria Henrique VIII a brigar com o Papa. Instável e procurando desesperadamente por um herdeiro homem, o rei teve nada mais nada menos do que 6 esposas. De acordo com historiadores, ele era alto e forte, o que, somado ao status de ser rei, o fazia muito, mas muito atraente mesmo para as mulheres. Ainda casado com Catarina, o rei envolveu-se num laço amoroso com Elizabeth Blount, com quem teve em 1519
um filho ilegítimo de nome Henrique Fitzroy. Teve também um caso com Maria Bolena, que era dama de companhia de Catarina. Desse relacionamento nasceram 2 filhos, Catarina e Henrique, que, entretanto, não foram reconhecidos. O monarca passou então a ter um relacionamento com a irmã de Maria, Ana. O rei ficou enfeitiçado pela jovem e abandonou a irmã. Esperta, Ana não se entregava a Henrique, dizendo que só o faria caso se casasse. Irritado com a esposa por não lhe dar um herdeiro, o monarca procurou socorrer-se do Papa, solicitando a anulação do casamento porque a rainha havia sido a esposa de seu irmão. Catarina não aceitava a anulação do casamento. Tal pedido foi negado, pois o Papa Clemente VII não queria se indispor com Carlos V, sacro imperador romano, que era sobrinho da rainha. O monarca, que não sabia ser contrariado, simplesmente rompeu com a Igreja Católica e fundou a Anglicana, com o único objetivo de poder se casar com Ana Bolena e ter um filho legítimo com ela. Pois bem, casa-se com Ana Bolena, que passa a ser a rainha consorte e logo tem uma filha de nome Elizabeth. Catarina, ela foi exilada e separada para sempre da sua filha Mary, que, tal qual a mãe era católica, Mary, católica, perde todos os direitos da sucessão, passando a ser considerada bastarda. Ela foi alvo de enormes humilhações. Ana Bolena, esperta, rapidamente se converte a essa nova igreja. Ela trabalhou para soltar teólogos e professores que estavam presos porque criticavam Roma. Ela estava nas graças do monarca. O relacionamento de Henrique com Ana Bolena, com o passar do tempo, passou a se deteriorar pelo simples fato de que ela não lhe dava um herdeiro. Após 3 anos de relacionamento, o casamento estava insuportável para Henrique. Foi então que ele arrumou um pretexto para se livrar de Ana, acusá-la de adultério com seu irmão, que era muito ligado a ela. A moça foi presa e condenada à morte, sendo executada em 19 de maio de 1536. Quando da execução, Henrique VIII já estava com o caso com Jane Seymour, com quem se casou menos de um mês depois. Logo após o casamento, Jane, com pena de Mary, fez com que a garota não sofresse tantas humilhações. Ela tinha afeição por ela pelo fato de ter sido dama de companhia da sua mãe. Jane engravidou e teve o filho homem, mas as complicações do parto a levaram, 12 dias após o nascimento da criança, à morte. O seu filho, Eduardo VI, chegou a ser rei, mas morreu cedo, ainda adolescente. Eduardo não se dava bem com Mary pelo fato de que ela era católica, de maneira que procurou retirá-la da linha de sucessão em favor de uma prima. Com a morte de Jane, Henrique se engraçou por uma princesa alemã chamada Ana de Cleves. Logo se enjoou da esposa e conseguiu anular o casamento. Ana não criou obstáculos, recebendo uma grande recompensa financeira. A beleza adolescente de Catherine Howard, que tinha apenas 16 anos, enfeitiçou Henrique, que estava com 49. Um casamento com essa diferença de idade tinha tudo para dar errado. E deu. Logo no primeiro ano, Catherine passou a atrair Henrique e acabou sendo presa e decapitada. Catarina Parr foi a última esposa de Henrique VIII. Inteligente e hábil, ajudou o monarca na administração e na sua vida familiar, conseguindo a reconciliação do rei com Mary. Henrique, quando contraiu o matrimônio, já contava com sérios problemas de saúde devido à obesidade. Para alguns historiadores, o rei também teria contraído sífilis. Ainda casado com Catarina, Henrique veio a falecer em 28 de janeiro de 1547. Com a morte do rei, ela passou a ser conhecida como a Rainha Viúva. Pois bem, Henrique VIII teve poder e teve mulheres. Viveu obcecado por ter um filho homem e garantir que a coroa permanecesse sob a sua descendência direta. Foi um pontífice que, de maneira casuística, rompeu com a Igreja Católica por simplesmente não conseguir o que queria. A história, ela não o perdoou. E estava correta ao não fazê-lo. Mas essa mesma história foi muito cruel com Mary, que acabou ficando conhecida como Blood Mary, ou traduzindo, Mary Sangrenta. Ela chegou, Mary, após muita luta, a ser rainha e foi retratada basicamente por escritores protestantes como uma pessoa cruel e sanguinária, o que não é verdade. A coisa foi tão absurda que hoje há até uma bebida famosa de cor vermelha
com o nome Blood Mary. O canal fará em breve um vídeo específico sobre essa rainha da Inglaterra. É isso aí, pessoal. Valeu!